Olá pessoal, sou Daniel Barbosa e vamos para a última parte da vida de Santa Margarida de Cortona. Foram os cortoneses os primeiros a desfrutar o poder milagroso de Santa Margarida. Há nisso um quê de delicada gratidão da parte dela. Gloriosa agora no céu, lembrar-se-á a santa do dia em que, pobre, abandonada e sem honra, entrou na cidade, e logo fora acolhida por uma das principais famílias. Como pouco a pouco ganhara a estima e a amizade da população inteira, convencida da sinceridade de seu arrependimento, como essa estima, com o andar dos tempos, se transformara em verdadeiro culto que lhe prestavam. Natural é, pois, querer a santa depois de morta beneficiar os que, em vida, tão amigos se lhe mostraram. Fê-lo abundantemente, e de maneira como só o pode quem dispõe do poder divino. Qual terna mãe, que aos filhos dispensa maiores carinhos do que deles recebe. Margarida mostra maior zelo em ajudar e proteger os de Cortona que eles em invocá-la. Sem conta foram os favores extraordinários que dela obtiveram. Aqui é uma criança de 5 anos que, apanhada pela roda de um moinho, é esmagada e retirada morta pelos assistentes. Recorre a mãe, a santa penitente, promete cingir-lhe a sepultura de um fio de prata e levanta-se a criança ressuscitada. Ali é um moço que morre vítima de cruel enfermidade. Quando o puseram no esquife para o enterro, a mãe fez uma promessa a Margarida, e apenas fora pronunciado o voto, a vida volta ao corpo exânime. Surge o moço e declara que deve sua ressurreição às preces de Margarida. Por tais e muitos outros milagres, a sepultura de Margarida se tornou o refúgio universal dos infelizes. Os votos suspensos no santuário testemunham esta universalidade de seu poder milagroso. São mortos que lhe devem uma segunda vida, cegos que recuperam a vista, paralíticos que recebem o uso dos membros amortecidos, possessos dos quais teve de sair o espírito mau, presos, libertados do cárcere, infelizes de toda a espécie que vieram render o preito de gratidão. Continuou esta série de milagres séculos adiante, como provam as atas do processo de canonização, começado em 1719 e terminado em 1725. Testemunha de todas as classes da sociedade, aí afirmam sob juramento que, pela intercessão de Margarida, repentinamente se viram livres de males incuráveis. Espalhou-se em breve a fama desses milagres muito além de Cortona. Por toda a parte onde se estabeleciam os franciscanos, o nome de Margarida era invocado e sua memória abençoada. Abre a série de lugares onde fora Cortona começou o culto. Pozzuolo, nas vizinhanças de Perugia. Uma senhora dali, Dona Benassai, há muito tempo paralítica de um lado, prometeu a Margarida visitar a sepultura em Cortona se recobrasse a saúde. No momento, sentiu voltar em seus membros a força há tanto tempo perdida. Segundo Cita de Castello, veio a desfalecer ali uma senhora, nas dores prolongadas de um parto difícil. Já a davam por morta os médicos, quando foi invocada a proteção de Margarida, e contra todas as esperanças, a parturiente, sem a mínima dor, deu à luz uma criança forte e sadia, louvando a Deus em sua santa. Acrescentamos aqui 2 milagres que a santa fez a pedido do seu próprio irmão Bartolo. Embarcara-se este em 1312 com muitos outros peregrinos para a Terra Santa. Tomando o navio em Ancona, em alto mar, foram sacudidos por violentos temporais que pôs em risco a vida de todos. Bartolo, que trazia consigo alguns cabelos de sua santa irmã, mostrou essa relíquia aos companheiros de viagem, que, com confiança, pediram a salvação à santa penitente. Sossegou logo o mar, e em poucas horas entraram salvos no porto de Racusa. Graçava então ali uma terrível epidemia entre as crianças, fazendo grande número de vítimas. Um fidalgo da cidade, de nome Miguel, grande benfeitor dos pobres, ofereceu aos peregrinos hospitalidade em sua casa. Ouvindo Bartolo que um dos filhos pequenos de seu hóspede estava atacado pela devastadora doença, pôs na cabeça do pequeno enfermo a relíquia. Ao tocar-no os cabelos, o menino foi curado instantaneamente. A respeito do culto que Margarida tem no novo continente, encontramos o seguinte fato.
declarou solenemente em 1745 à autoridade eclesiástica, um missionário do Peru que, enquanto um dos seus coadjutores estava pregando uma novena em honra da própria santa, esta, no meio do sermão, apareceu aos olhos de todos os assistentes e, em alta voz, prometeu ao sacerdote sua valiosa proteção. Há, porém, um fato que, pela sua singularidade e por ser de todo contrário às leis naturais, constitui um milagre permanente. É o fato de conservar-se incorrupto o corpo de Margarida, exalando um forte e suavíssimo perfume que, agradando os sentidos, ternamente comove as almas e lhes infunde alegria sobrenatural. Fato é esse palpável que, há 6 séculos, zombam das leis da natureza, desafia os ditames da ciência, resiste à crítica mais severa e ridiculariza a incredulidade. Há séculos, as gerações passam diante do túmulo da pobre penitente de Cortona, e cada geração, por seu turno, dá testemunho do poder infinito de Deus, que reluz nas criaturas. Como mergulhado em doce somo, duplamente belo pela beleza de sua frescura inacessível e pela beleza majestática da morte, jaz aí o cadáver, imune das influências deletérias da natureza, à espera da hora bendita em que a voz dos anjos lhe ressoará nos ouvidos, convidando-o à ressurreição gloriosa. Símbolo é da pureza e da glória da alma que já foi levada para o reino triunfal da imortalidade. Haverá quem, diante deste fato, possa duvidar de que penitência e amor reparam o que o pecado destrói? Diante deste túmulo, que túmulo não é, senão um monumento triunfal, admira a humanidade extasiada a infinita misericórdia de Deus, que para a salvação dos pecadores, aqui manifesta por um milagre contínuo, como o amor apaga a culpa. Deste túmulo, que a morte respeitou, até aos nossos dias ecoa pelo mundo inteiro a voz de Margarida, convidando os pecadores a seguir-lhe os passos, animando-os a jamais desesperarem, depois que nela Deus operou tão grandes coisas. Aqui se verificam as palavras que Jesus disse à humilde convertida: Margarida, por teu exemplo, os séculos vindouros hão de se convencer de que os braços da minha misericórdia sempre estão abertos para receber o filho pródigo que voltar a mim na sinceridade de seu coração. Tais fatos milagrosos, muito naturalmente, chamaram a atenção dos fiéis. Começou o culto de Margarida no dia da sua morte, imitando o que na mesma época para São Francisco e Santa Clara fizeram os de Assis, para Santo Antônio de Pádua, para São Domingos os bolonheses. Resolveu a população de Cortona erigir um monumento que a posteridade dissesse ser Margarida, a glória e honra da leal cidade que assumira entre seus cidadãos. Nem sofria demora a fervorosa devoção. No mesmo ano, colocou-se a primeira pedra do novo templo a se construir, vizinho à pequena igreja de São Basílio. Quando foi inaugurada a nova igreja, colocaram em altar lateral o monumento esculpido em mármore de Carrara por João de Pisa, célebre artista de então, que representa a santa deitada. 6 quadros em relevo abaixo representam fatos notáveis de sua vida e milagres feitos depois da morte. Quando em 1325 a cidade de Cortona foi elevada à sede bispado, mandou o primeiro bispo, Dom Raniero Bertini, pintar em grandes quadros a vida da santa nas paredes da mesma igreja. Continuaram nessa época sacerdotes seculares no ofício de capelães da igreja. Em 1385 estabeleceram-se nela os monges olivetanos, que espontaneamente a deixaram 5 anos depois. Ficou então 2 anos sem capelão certo, até que em 1392 esse santuário foi entregue aos franciscanos, que até agora aí se mantém. Cumpriu-se, pois, a profecia da santa de que os frades menores lhe seriam guardas do corpo, como lhe foram da alma em vida, mas só depois de longo tempo. Depois de 4 séculos se viu esse santuário da mesma forma como foi construído logo depois da morte de Margarida. Por ocasião da solenidade da canonização, em 1728, resolveu o Conselho Municipal de Cortona aumentá-lo, em vista da crescente devoção à excelsa padroeira da cidade, que já desde 1542 como tal a veneravam. Gratos nos é referir aqui que nessa ocasião a capela-mor, como a cúpula, as 2 capelas laterais do santuário foram construídos à custa de Dom João V, rei de Portugal.
Crescendo sempre o culto de Santa Margarida, resolveu finalmente em 1855 a municipalidade a edificação de um templo codigno. Graçando neste ano, a cólera morbus vitimou em Cortona a terça parte da população. Para obter a cessação do flagelo, prometeram construir um santuário mais rico e maior do que o existente. As circunstâncias dos tempos e revoluções na Itália retardaram a execução da promessa. Começada finalmente em 1873, estava terminada a atual basílica em 1777, sendo consagrada solenemente no ano seguinte. Em cima do altar-mor está colocado a urna de cristal que contém o corpo intacto de Margarida. Está vestido de hábito da Ordem Terceira, como em vida o usava, um hábito cinzento, cingido de cordão de linho e coberto de manto na mesma cor que desce até os joelhos. O rosto está totalmente intacto. A pele da testa é alva, a face esquerda um tanto queimada, consequência ao que parece de uma pedrada que um dia a santa recebeu de um garoto na rua. A expressão é de imenso contentamento, parece que um sorriso lhe vem brincar nos lábios. A cabeça, coberta de um véu de seda branco, coroada de uma coroa de louros, repousa numa almofada de damasco de seda vermelha. As mãos cruzadas sobre o peito e os pés descobertos são de tez escura. Não há quem, ao vê-la assim, não se sinta comovido até o fundo da alma. Custa desviar os olhares, e ao contemplar aí este corpo intacto, irresistivelmente nos brota aos lábios o grito: ó morte, onde está a tua vitória? À direita da capela mor está colocado um crucifixo que falou a Margarida no princípio da sua vida penitente. Em 1602 foi transferida da Igreja dos Franciscanos para a nova Igreja de São Basílio, de onde veio para a atual Basílica. É de tamanho natural e parece ser obra do século X ou XI. Impressiona fortemente a quem observa. Parece que de novo os lábios se vão mover para dizer a Margarida, cuja imagem lhe está ao pé: que é que tu queres, pobre mulher? Vinha assim ser externando a devoção do povo gravado no mármore imperecível testemunho de seu amor. Vinha igualmente a autoridade eclesiástica recolhendo os documentos que pudessem servir para os processos de canonização. Apenas Margarida expirou, os bispos de Arezzo e Chiuri fizeram anotar os fatos notáveis da sua vida e os milagres obrados. Já em 1308, dirigiram uma pastoral aos seus diocesanos, na qual louvavam a taumaturga que restituía a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, aos mortos a vida. Permitiram as romarias ao túmulo da igreja de São Basílio e os animaram, concedendo indulgências aos devotos romeiros. Em 1518, aprovou Leão X o culto desses tempos imemoriais. Permitiu a exposição solene das relíquias e a festa na diocese de Cortona. Urbano VIII estendeu em 1523 a festa a toda a ordem de São Francisco, ao passo que Clemente IX escreveu Margarida no Martirológio Romano. Demorava, entretanto, a canonização. Só um século depois, em 1728, tendo passado o processo por todos os trâmites do direito canônico, o Papa Bento XIII, aos 16 de maio, festa do Divino Espírito Santo, pôde definitivamente coroar o culto secular, escrevendo solenemente Margarida de Cortona na lista dos santos canonizados da Igreja Católica. Cortona e o Vale de Chiana foram o berço do culto de Santa Margarida. São ainda a terra onde mais fundo está arraigado no coração do povo. Dali se estendeu para fora das fronteiras da pátria. Passou além dos mares, tornando conhecida e amada a penitente de Cortona em todas as regiões do mundo cristão, derramando favores, reconduzindo a Deus pecadores desesperados. Milhares de devotos de todas as nações, também da nossa América, invocam e veneram a Madalena da Ordem Seráfica, reconhecendo o coração repleto de gratidão que lhe devem, mais que favores temporais, o toque da graça que os fez voltar ao caminho da virtude. Porque esta é a missão especial de Santa Margarida de Cortona. Ela foi colocada no meio da igreja qual luz para iluminar os que estão nas trevas do pecado. Esta é a realização da promessa que o misericordioso Senhor fez à sua serva: abençoarei a todos que te amarem e invocarem, e serás uma luz em muitas províncias.
já que descritas deixamos, como era do nosso intento, a vida, as penitências, as glórias da querida Santa de Cortona. Ao despedirmos, lembremos a quem nos ler as palavras do Papa Bento XIII, que na bula da canonização assim fala: dever nosso é pedir a Deus, por súplicas incessantes, que afaste de nossos pecados pela intercessão de Santa Margarida os olhares de sua ira. Volte-nos em misericórdia sua face e infunda nos corações dos povos que não o conhecem o receio da sua justiça vingadora. Forçoso nos foi, ao descrever a vida da Santa Margarida, falar em aparições, visões, colóquios com Deus e revelações. Vem ao caso explicar o que a respeito ensina a teologia. A visão se dá por dois modos: a visão corporal, que se dá quando Deus provoca nos sentidos as impressões próprias. Por exemplo, assumindo uma forma visível ou dizendo palavras perfeitamente perceptíveis pelo ouvido. A visão imaginária, quando Deus, sem intervenção dos sentidos, provoca a imagem na fantasia do homem. Visões corporais, Margarida as teve relativamente poucas. As mais das vezes, Deus se lhe manifestava produzindo imagens na fantasia. Destas era a visão sobre a Sagrada Paixão. Outras vezes lhe eram comunicados os mistérios divinos de modo todo espiritual, sem intervenção das faculdades sensitivas. Quanto às palavras, ou são palavras realmente externas e percebidas pelo ouvido, como as que Margarida ouviu do crucifixo, ou são palavras internas, percebidas claras, mas interiormente, como as que a santa ouviu sob a figueira e que lhe ordenara ir para a Cortona. Chama-se revelação a comunicação de verdades ocultas, ignoradas até então. Distingue-se as universais e as particulares. Aquelas foram dadas ao gênero humano todo e são contidas na Sagrada Escritura e na tradição católica, formam o depósito da fé que todo católico deve aceitar. As revelações particulares só foram dadas às pessoas particulares e para proveito delas. E embora não seja razoável rejeitá-las sem prévio exame, não há rigorosa obrigação em consciência de aceitá-las, enquanto a autoridade infalível da Igreja não as aprovar. Nem as normas de vida que em tal revelação recebe a pessoa particular obrigam as outras, como sendo dadas em casos especiais, e só para quem as recebe, servem para se conhecer o estado da alma da pessoa favorecida. Tem aqui seu lugar uma palavra de respeito do fato de se conservar incorrupto o corpo de Margarida. Nos processos de canonização não se aceitou este fato como verdadeiro milagre. É que em tais processos só são aceitos como milagres os fatos que excluem toda e qualquer causa natural. Deu-se, porém, com o corpo de Margarida o embalsamento com ervas odoríferas. Aliás, para o processo de canonização não se precisava deste milagre, por havê-los bastante de categoria que o processo requeria. Entretanto, não duvidamos tratar-se de um verdadeiro milagre. Nenhum embalsamento, e muito menos o sumariamente feito como foi o do corpo de Margarida, é capaz de produzir tal incorrupção. Considerando que aqui concorrem um longo espaço de tempo, a absoluta ausência de qualquer começo de corrupção, o fato dos perfumes extraordinários, acreditamos na índole sobrenatural do fato. Pessoal, e aqui nós acabamos a vida de Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós.